Olá, hoje vamos falar um pouquinho de integrais impróprias. Conteúdo das suas aulas 26 e 27 do caderno didático e também da semana 12 do seu caderno de coordenação. Bom, como você viu lá no seu material didático, uma integral imprópria ela pode ser de 3 tipos diferentes. Você tem as integrais de tipos 1, 2 e 3. As integrais de tipo 1 são aquelas nas quais a função integrada é contínua em todo o intervalo e um dos extremos do intervalo é infinito. As integrais de tipo 2 são aquelas nas quais um dos extremos representa um ponto de descontinuidade da função, como é o caso dessas duas. Essa aqui tem descontinuidade em -1 e 1, né? Mas aqui a integração se dá a partir de 1 e no intervalo de 1 a 17 ela não tem descontinuidade. Então o extremo inferior 1 é um valor problemático na definição dessa integral, por isso é uma integral imprópria. Mesma coisa nessa aqui, que tem 0 como descontinuidade da função. E as de tipo 3 que são misturas dos tipos 1 e 2, né, como este exemplo ilustra. Ela é descontínua em 0, né, então o valor 0 é uma descontinuidade. A partir de 0 ela não apresenta mais descontinuidade, mas o extremo superior é infinito. Como calcular esse tipo de integral, né? Como a gente faz para calcular esse tipo de integral? Nós temos uma definição. Você pode ver essa definição no seu caderno didático. A integral imprópria se dá como um limite. Aqui está a situação na qual ela é de tipo 1. Né? Então você teria um limite. Né? A integral de um extremo finito a um extremo infinito seria o limite de integrais definidas. E você vai fazer aqui esse extremo ir para infinito. Né? Aqui uma integral imprópria de tipo 1, extremo superior infinito. Então, pela definição, essa integral imprópria ela é um limite de integrais definidas, nas quais você vai fazer esse extremo superior ir para infinito, para dar sentido a isso aqui. Então, a primeira tentativa de você calcular isso é tentar vir nessa integral definida aqui com o extremo fixo e usar o teorema fundamental do cálculo. Se você conseguir obter a primitiva dessa função, beleza, né? Aí você procede e tenta calcular a integral e posteriormente fazer o limite, né? Como é o caso desta resolução aqui. Né? Depois você acompanha a resolução no seu vídeo, para o vídeo e dê uma olhadinha. Né? Essa aqui você consegue resolver usando decomposição em frações parciais. Você chega aqui no final, a primitiva está aqui. Avalia no extremo 1, t e no extremo 1 e toma o limite quando t vai para o infinito. Nesse caso você vai ver que ela vai para um valor real, portanto a integral converge. Né? Se esse limite aqui que define a integral não existir ou for infinito, né, aí você diz que a integral é divergente. Um outro exemplo aqui, para mudar um pouquinho, fazendo o extremo inferior indo para menos infinito, é a mesma ideia. Né? O valor problemático aqui seria esse extremo infinito com sinal negativo. Então você tem que fazer essa integral como sendo um limite de integrais definidos e fazer esse extremo inferior ir para menos infinito, que é o que você quer. Aqui está uma situação na qual você não vai conseguir calcular essa integral efetivamente, porque essa função você não consegue extrair a primitiva dela explícita. Então o que a gente consegue dizer a respeito dessa integral é se ela converge ou não, usando algum critério de convergência. Né? Como mostra essa resolução aqui, depois você para o seu vídeo e dê uma olhada, você pode fazer uma comparação dessa função com uma outra função sobre a qual você conhece a informação da convergência. No caso aqui a função 1 sobre x a 4. Então trata-se de uma função positiva comparada com uma outra positiva. Você vai remeter aos critérios de convergência que a gente vai falar já já. Se a integral for do tipo 2, aqui um exemplo. Então, essa integral aqui seria um limite de integrais definidas, com o extremo inferior um pouquinho maior do que o 1, que é o valor problemático, e aí a ideia é fazer esse extremo inferior, que eu chamei de k,
convergir para o 1, que é o valor problemático. Nos exemplos a gente está colocando outras letras para dar a entender também que a letra que você coloca aqui no valor do extremo é irrelevante, certo? Então, novamente, se for possível achar a primitiva dessa função, beleza, você tenta calcular ela efetivamente, como é o caso aqui neste exemplo. Nesse exemplo aqui, você fazendo as contas, né, avaliando pelo teorema fundamental do cálculo, depois de conseguir a primitiva dessa função, fazendo k tender a 1, você vai ver que vai resultar em infinito, portanto essa integral aqui é divergente. Mais dois exemplos de integrais de tipo 2, né? Essas duas têm extremo inferior a zero, como sendo valor problemático. Use a primitiva dessas duas funções que você consegue achar com tranquilidade para avaliar posteriormente o limite. No primeiro caso, o limite infinito, essa integral é divergente. No segundo caso, convergente. Note que se tratam de dois exemplos referenciais que a gente costuma usar nos critérios de convergência. E a integral de tipo 3, similar, né? Como ela tem dois extremos problemáticos, você tem que quebrar essa integral em duas, né? Então você integra do zero até um valor intermediário, soma com a integral do valor intermediário escolhido até infinito. Esse valor intermediário é relevante, você escolhe qualquer valor. Aqui eu botei 531, por exemplo. Você poderia ter botado qualquer valor, porque o que acontece é que essa função integrando aqui, ela não está definida no zero e vai até infinito. Entre zero e infinito, a função é contínua e definida em qualquer valor. Então você pode usar qualquer valor intermediário para quebrar essa integral. Então agora a tua integral original é uma soma de duas integrais impróprias agora. Então você tem que avaliar a convergência de cada uma dessas parcelas, certo? Então você vai olhar para essa parcela, né? Essa aqui é uma integral imprópria, um extremo inferior problemático. Então você vai fazer o limite de integrais com extremo inferior, chamei de m aqui, vai fazer esse m para zero. E essa aqui, extremo superior infinito, vai fazer então uma integral de 531 até esse valor, e vai fazer esse valor para infinito. E vai avaliar essas integrais separadamente. Muito importante para a análise de uma integral são os nossos exemplos referenciais. Como a gente falou, em geral, você calcular o valor exato de uma integral imprópria é muito difícil, né? A função que aparece ali dentro da integral, ela pode ser uma função que você não consiga obter a primitiva, certo? Então, o que você pode fazer, na melhor das hipóteses, é dizer se ela converge ou não usando algum critério de convergência. E um critério de convergência, para você utilizá-lo, você precisa ter uma outra função sobre a qual você conheça a informação da integral e fazer a comparação, uma função adequada. Então, os exemplos mais utilizados são os desse tipo de função, né? 1 sobre uma potência de x, como está lá no seu caderno didático. Esses são os exemplos referenciais. Isso aqui você pode conferir tranquilamente calculando efetivamente essa integral, né? Porque a função 1 sobre x a p, você consegue achar a primitiva dela, né? Então calcula isso aqui com um p qualquer e vê em cada caso se dá infinito ou se dá um valor infinito, certo? Então alguns exemplos aqui são convergentes às seguintes integrais, né? Aqui, por exemplo, essa primeira, né, é uma integral de tipo 1, o expoente de baixo é 7/5, maior do que 1. Aqui, integral tipo 1 também, o expoente de cima é 1,5, que ainda é maior que 1, então isso aqui converge. E assim por diante, aqui duas de tipo 2, essa aqui converge porque o expoente aqui é 1/6, 1/6 é menor que 1, no caso tipo 2 ela converge se o expoente for menor que 1. Em alguns casos divergentes aqui, depois eu separo o vídeo e dê uma olhadinha aí. Bom, então, como você já viu nos seus estudos, já deve ter visto nos seus estudos, em geral é difícil você calcular o valor exato de uma integral imprópria, porque é complicado, em geral, você achar a primitiva exata da função, né? Na maioria das funções que você pensar tirar da tua cabeça, vai ser extremamente complicado, ou mesmo impossível você exibir uma primitiva explícita para você poder aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, no melhor dos casos, o que você vai conseguir é avaliar se aquela integral converge ou não, usando algum critério de convergência.
E o que o critério de convergência faz? Ele permite a gente avaliar a convergência de uma integral imprópria, tendo informação sobre a convergência ou não de uma outra integral, de uma função escolhida de maneira adequada, né? É muito importante a gente ter em mente o seguinte aqui, que para você usar um critério de convergência, os critérios de convergência que a gente tem visto aqui na aula, tanto a função da sua integral quanto a função da outra integral que vai ser usada para comparação ou no critério, sejam ambas maiores ou iguais a zero. O primeiro critério de convergência é o chamado critério de comparação. Vamos pegar esse exemplo aqui, essa integral imprópria aqui de 1 até infinito, integral de tipo 1. Você reescrever a tua função aqui, colocando x, dividindo em cima e embaixo por x, você consegue reescrever a função dessa forma. Então vamos avaliar esse fator aqui, ó, né? 3 sobre 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Né? Como a tua integração está acontecendo para valores x maiores que 1, vamos ver o que acontece. Quando x é maior ou igual a 1, a potência quadrática do x fica maior ou igual a 1 também, portanto, se eu inverter esse número, ele fica menor do que 1. Multiplicando ambos os lados por 2, eu tenho isso, né? 2 sobre x ao quadrado menor ou igual a 2. Somando um dos dois lados, eu concluo que esse denominador aqui, ó, fica menor ou igual a 3. Passo isso aqui dividindo, eu vou concluir que essa expressão desse fator aqui, ó, 3 sobre 1 mais 2 sobre x ao quadrado, é maior ou igual a 1. Agora eu multiplico isso tudo por 1 sobre x, eu vou concluir o quê? Que isso aqui, que é justamente a minha função f, é maior ou igual que 1 sobre x. Então eu estou comparando a minha função original, estou fazendo ela ser maior ou igual que a função 1 sobre x. Qual a graça disso? É que a função 1 sobre x é um dos exemplos referenciais, certo? Sobre a qual a gente conhece a divergência. Portanto, né, pelo critério de comparação, como a função f está por cima da função cuja integral diverge, como estava dizendo isso aqui, então a integral da f também vai divergir. É interessante desde já deixar claro o seguinte, né? Como é que você faz a leitura ali de que função usar para comparar? Né? Em geral vão ser funções desse tipo, né? Frações de potências de x, certo? Então, quando você tiver frações de potências de x, deve estar embutido aí alguma comparação com uma função daquele tipo da lista de exemplos referenciais. Você tem que escolher de maneira adequada. Pode dar uma complicada também, né? Você pode colocar uma fração de potências de x, como está acontecendo aqui, e multiplicar por uma função limitada, né? Um cosseno, um seno. Então, isso também remete a você comparar ou usar algum outro critério envolvendo aquelas funções dos exemplos referenciais. Por exemplo, aqui, ó, essa outra integral de tipo 1, exponencial de menos x sobre x ao quadrado. Vamos chamar de f essa função que a gente está integrando, e vamos chamar de g a função, qual função? 1 sobre x ao quadrado. Por que eu vou pegar ela? Porque uma que ela é uma função de tipo referencial, que está remetendo aqui ao expoente 2 que já aparece nela, e ainda você tem que perceber que essa função exponencial de menos x é limitada no intervalo de integração ali, que é justamente essa análise que a gente vai fazer na sequência. No intervalo de integração, x é maior ou igual a 1. Portanto, o menos x vai ser menor ou igual que menos 1, que em particular é menor que zero. Então, se eu elevar o número e à potência menos x, vai ser menor do que se eu elevar a zero, que é 1. Portanto, com os valores de x maiores que 1, a exponencial de menos x vai ficar menor que 1, tá vendo? Esse valor que está aparecendo aqui, ele é um número limitado por cima por 1. Então, se agora eu dividir os dois lados por x ao quadrado, eu tenho aqui a minha função f e aqui a minha função g por cima dela, né? Portanto, se eu souber algo sobre a convergência dessa aqui, eu sei a convergência dessa. Essa aqui é o exemplo referencial com o expoente 2, que é maior que 1. Então, a integral da função g converge, pelo exemplo referencial. Como a g está por cima da f, a integral da f também converge. Importante notar que desde o início que ambas as funções são positivas, né, para você usar a comparação. Eu não poderia usar critério de comparação se a função f assumisse valores negativos, por exemplo, em algum ponto do intervalo 1 até o infinito.
critério de comparação, para ser utilizado, ambas as funções têm que ser positivas, né? Ou no máximo zero, não pode assumir valor negativo. Só para você pensar, e depois você poderia repetir o mesmo exemplo aqui, ao invés de usar a função g 1 sobre x ao quadrado, usar a função exponencial de menos x, que também é um outro exemplo referencial que aparece lá no seu livro. Vamos ver aqui os exemplos referenciais. Aqui, ó. As funções do tipo e elevado a menos rx, né? Quando a integral de tipo 1, ela também é convergente, se esse r que aparece aqui é positivo. Ok? Que é o caso lá, né? Lá no caso r é igual a 1. Então essa integral aqui é convergente. E aí você pensa um pouquinho, né? Você faz a mesma análise aqui, x maior que 1 vai fazer com que 1 sobre x ao quadrado seja menor do que 1. Né? Então a função vai ficar menor do que multiplica os dois lados por e elevado a menos x. Né? Então a tua função vai ficar limitada por cima agora por exponencial de menos x. Então seria uma outra forma de você usar uma comparação e limitar por cima por uma função que você conhece, um exemplo referencial a respeito dela. Uma outra observação importante aqui é a seguinte, que muita gente erra. Né? O critério de comparação é claro no seguinte sentido: se eu tenho uma função f menor ou igual que uma função g, se a integral de cima convergir, então você está impondo um limite para a integral dessa que está embaixo. Então essa aqui vai ter que convergir também. Certo? Você tem uma barreira por cima aqui quando a integral dessa aqui converge. Né? Da mesma forma, se a integral dessa divergir, for para infinito, se essa aqui for para infinito, então essa aqui já está explodindo, consequentemente vai fazer essa aqui explodir. Certo? Então, o que o critério de comparação nos diz? Convergência dessa implica convergência da integral dessa. Divergência da integral dessa implica divergência da integral dessa. Agora, convergência da integral dessa não implica a convergência da integral dessa. E a divergência da integral dessa não implica a divergência da integral dessa. Ok? Um exemplo bem inocente para ver se fica claro isso, é isso aqui. Certo? Se você pega valores de x maiores ou iguais a 1, isso aqui é fato. Certo? Por quê? Né? Para valores de x maiores ou iguais a 1, o quadrado multiplica dois lados por x aqui, x quadrado é maior que x, agora o inverso desse número é menor ou igual que o inverso desse. Certo? Portanto, eu tenho aqui uma função por baixo e aqui uma função por cima. A integral dessa aqui é divergente, a gente conhece, pelo exemplo referencial. Né? Então, a de cima diverge, eu não posso dizer que a de baixo diverge. E, de fato, não diverge, porque essa aqui é o expoente aqui é 2, a integral dessa converge. Se você olhar pelo outro ponto de vista também, a função de baixo, a integral dela, pelo exemplo referencial, converge. Então a de baixo converge, eu não posso garantir que a de cima converge, de fato, a de cima aqui diverge. Né? Então f por baixo de uma função g, ambas positivas. Se a integral imprópria da de cima convergir, a integral da de baixo converge. Se a integral da de baixo divergir, a integral da de cima diverge também. São as únicas conclusões que você pode tirar. Okay? Um exemplo bem interessante que você poderia tentar é o seguinte. Vamos avaliar a convergência dessa integral aqui. A função módulo de seno de x sobre x. É imediato você fazer a seguinte comparação. Como seno é menor ou igual a 1, então a tua função da integral está limitada por cima pela integral de 1 sobre x. E a integral de 1 sobre x, a gente sabe pelo exemplo referencial que vai divergir para uma integral de tipo 1. Então a de cima está divergindo aqui nesse caso. Não posso garantir nada a respeito dessa integral. Então eu tenho que buscar um outro meio para tentar explicar se essa aqui converge ou diverge a integral dela. Só um parênteses aqui. É muito comum você ver alunos se referindo à terminologia seguinte. Eu não posso falar que essa função seno de x sobre x é divergente. Não. Eu posso falar se a integral imprópria dela é convergente ou não. Certo?
Então, é convergente ou divergente a integral. A função não. Ok? Bom, então, voltando, eu tenho essa comparação, eu sei que a integral da função de cima diverge, não posso garantir nada sobre a integral de baixo. Vou ter que buscar outro meio para tentar concluir a convergência ou divergência dela. Okay? Eu vou deixar como exercício para vocês fazer a seguinte comparação. A função nossa de interesse, ela está limitada por baixo por essa outra. Ok? Seno ao quadrado de x sobre x. Aí você usa a seguinte identidade trigonométrica, né? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Você reescreve aqui a tua função seno ao quadrado de x sobre x como isso. E aí agora vamos avaliar a integral da função seno ao quadrado de x sobre x. Como é que eu vou fazer? No lugar disso aqui, você vai tacar isso aqui, certo? E vai expandir isso aí e tentar concluir que essa integral aqui vai divergir. Então, essa aqui você consegue mostrar que diverge de maneira tranquila. Então, agora eu tenho uma nova comparação envolvendo a nossa função original. Ela está limitada por baixo por essa, e aí, por outros meios, você consegue concluir que a integral dessa diverge. Aí sim, agora eu posso usar o critério de comparação. A função de baixo tem sua integral divergindo, portanto, essa aqui também vai ter a sua integral divergindo. Uma outra observação que a gente precisa fazer aqui é que essa função seno de x sobre x é um exemplo curioso, né, que muitas pessoas fazem confusão. Né? Um outro critério bem interessante de convergência é o seguinte: se a integral da função com módulo converge, então a integral da função sem módulo também converge. Certo? Agora, tem situações que acontece o contrário. A integral da função sem módulo converge, porém a integral da função com módulo diverge, que é o caso aqui desse exemplo. Voltando para o exemplo, a gente acabou de concluir que a integral da função com módulo diverge. Porém, você pode mostrar que a integral da função sem módulo, ela converge. Certo? Então, a função com módulo converge. Faça esse exercício aí. A integral de seno de x sobre x de 1 até infinito converge. Porém, pelo que a gente acabou de falar, a integral com módulo diverge. Tá? Não tem contradição nenhuma, né? Depois você reflita um pouquinho sobre o conteúdo do exemplo 27.6 do seu caderno didático, na aula 27. A função seno de x sobre x, ela é um exemplo que mostra que a recíproca desse exemplo 27.6 não é válida. Comprove depois, por sua conta, que essa integral de seno de x sobre x converge. A gente acabou de mostrar que com o módulo ela diverge. O critério do limite do quociente é um outro critério que a gente costuma utilizar. Em algumas situações ele pode ser mais prático, em outros menos práticos. Então peguei a mesma função, a gente poderia aplicar o critério do limite do quociente. Como? Né? Como é que eu poderia ver nesse exemplo que função usar pelo critério do limite do quociente? Funções que envolvem frações de potências, a ideia é você fazer a diferença das potências aqui, né? Em cima você tem a potência 1, embaixo tem a potência 2, então a diferença é 1. Então é como se o grau de baixo é 1 a mais do que o de cima. Então a ideia é comparar com a função 1 sobre x. Certo? Então por isso ele vem e escolhe aqui a função 1 sobre x na comparação. Né? Faz a fração f sobre g, né? Simplifica ali, vai dar 3x² sobre x² mais 2. Vai fazer o limite com x para infinito, calcula esse limite, o limite deu 3, que é um número positivo. Se deu positivo, o que o critério nos diz? Que as integrais das duas funções elas se comportam do mesmo jeito, com respeito à convergência. Se a integral dessa convergir, a dessa vai convergir também. Se a integral dessa divergir, a dessa vai divergir também e vice-versa. Ok? Então nós vimos que as integrais dessas duas funções têm o mesmo comportamento. Essa aqui é um do exemplo referencial, que diverge. Portanto, essa aqui diverge também.
Aqui, para dar uma complicada. São frações que envolvem potências de x. Então, colocamos aqui uma potência 5 sobre 2, só para dar uma complicada, 15 sobre 4. Que função eu vou usar para comparar aqui? Qual é a diferença do expoente de cima e de baixo? 15 sobre 4 menos 5 sobre 2 dá 5 sobre 4. Então vamos usar a função de referência, a função 1 sobre x elevado a 5 quartos. Se você calcular o limite, faça aí na sua conta, você vai ver que o limite vai dar 1, que é um número maior que zero. Portanto, a integral dessa função complicada aqui vai se comportar do mesmo jeito que a integral dessa. Mas essa aqui é uma função que é um dos exemplos referenciais e o expoente 5 sobre 4 é maior que 1. Então essa integral aqui converge, portanto a integral nossa original converge também. Acho que deve ter ficado claro aí que função você usar para comparação. Você faz uma diferença dos expoentes de cima e de baixo para ver que função eu vou poder usar como comparação aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Tem o número 100 multiplicando exponencial de menos 3x, cosseno elevado à quinta de x, somado com essa potência de x, dividido por uma soma de potência de x. Escreva aí no seu caderno e tente fazer você também, junto com a gente, acompanhando aqui. Então ela não é exatamente uma fração de potência sozinha, né? Mas o seguinte, as funções que estão aparecendo aqui, ó, cosseno é uma função limitada. Então essa parcela cosseno elevado à quinta, ela no máximo vai dar 1. Exponencial de menos 3x também é uma outra função que é limitada, porque o teu x está para cima de zero, está para cima de 11 na verdade. Então essa exponencial de menos 3x vai decair, certo? Então esse número, nesse intervalo de 11 até infinito, está limitado por cima. Você está multiplicando por 100, tudo bem. Esse fator aqui, essa parcela, ela está limitada por alguma coisa. Uma coisa que precisa ser olhada aqui nesse exemplo é o seguinte: você não pode aplicar nenhum critério que a gente usou até agora com essa função diretamente, porque você não consegue garantir que essa função é sempre positiva. Que cosseno elevado à quinta, ela está oscilando entre sinais positivos e negativos à medida que o x cresce aqui de 11 até o infinito. Então essa parcela 100 exponencial de menos 3x cosseno elevado à quinta, ele pode estar assumindo valores negativos, fazendo essa função aqui dentro ficar negativa. Tá? Então o que você vai fazer é o seguinte: eu vou olhar para a seguinte questão: será que a integral do módulo dessa função converge? Essa é a pergunta que você vai fazer. Por que eu vou fazer isso? Para poder aplicar lá o nosso exemplo 27.6. Eu não vou olhar para a integral da minha função aqui. Não vou olhar para a integral dessa função. Aqui. Não vou olhar para essa. Eu vou olhar para a integral do módulo. Né? Porque se eu concluir que a integral do módulo converge, pelo nosso exemplo 27.6 lá, a integral do módulo converge. Então a integral sem módulo converge. Qual que é a graça de eu fazer isso? Que a integral do módulo, o módulo é sempre maior ou igual a zero, então eu posso aplicar critérios de convergência nessa função módulo. Então eu vou pegar a minha função aqui, certo? E vou aplicar módulo nela. Vamos olhar para o módulo dela. O que eu posso falar sobre o módulo? Peguei o módulo aqui. O módulo disso tudo vai ser a mesma fração colocando o módulo só em cima, né? Porque o denominador é uma soma de parcelas que são todas maiores que zero, né? Que no lugar de x eu vou estar botando sempre o valor maior que 11, certo? Então esse numerador aqui é o que vai ditar o sinal dessa expressão. Quando eu estou com o módulo aqui, eu uso a desigualdade triangular. O que a desigualdade triangular diz? Módulo de A mais B é menor ou igual que módulo de A mais módulo de B. Né? Então, o módulo de uma soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Né? Então, aqui eu tenho um módulo de uma soma, com essa parcela e com essa. Então, isso aqui vai ser menor ou igual que eu pegar o módulo só disso, mais o módulo disso aqui. Foi isso que eu fiz aqui, apliquei isso aqui. Né? Aí, o comentário que a gente fez inicialmente, essa função aqui está muito estranha, porém ela é limitada por cima. Cosseno é menor ou igual a 1. Exponencial fica menor ou igual que exponencial de zero, né? Porque o expoente aqui vai ser sempre menor que menos 33, particular menor que zero. Então esse exponencial de menos 3x é menor que 1,
isso aqui é menor que 1, então essa parcela toda fica menor que 100. Ok? Então o módulo da nossa função original está limitado por cima por essa função esquisita aqui. Só que essa função esquisita é normalmente uma fração de potências de x. E aí você vai usar que função para comparar? Vou usar a função referencial com o expoente adequado. Qual é o expoente adequado que eu vou colocar aqui? Vou colocar a diferença do expoente de baixo, 19 sobre 3, menos e o expoente de cima, 7 sobre 2. Se você fizer essa conta, você vai ver que isso aí vai dar 17 sobre 6. Então a tua função de comparação vai ser 1 sobre x elevado a 17 sobre 6. Deixa esse exercício aí para você. Você pode agora usar o critério do limite do quociente. Faz essa função aqui, f, vou chamar de f, dividido por essa. Né? Então vou pegar aqui o limite dessa função aqui sobre essa função aqui. Você vai concluir que esse limite vai dar 1. Como ele é maior que 0, né? Essas duas integrais se comportam da mesma forma, porque você aplicou o critério do limite do quociente para essa e para essa. O limite deu 1, um número positivo. Então as integrais dessa e dessa se comportam da mesma maneira. A integral dessa é um exemplo referencial com expoente aqui maior que 1. Então essa aqui converge, logo essa aqui também converge. Aí você volta, mas essa aqui não era o nosso problema original. O nosso problema original era essa. Só que o problema dessa a gente passou na verdade para essa aqui. E aí a gente viu que essa aqui está limitada por cima por essa. Critério de comparação agora, né? Então apliquei critério de limite de quociente entre essa e essa, concluí que a integral dessa converge. Essa integral aqui converge. Agora por comparação, essa aqui, a integral dela converge. Então essa integral converge. Em particular, a integral dessa aqui vai convergir também. A ideia é que você também escreva junto aí no seu caderno o passo a passo. Eu espero que tenha ficado claro como você fazer a escolha da função de referência para fazer a comparação ou a aplicação do limite do quociente, né, do critério do limite do quociente. Lembrando que quando você vai aplicar o critério de comparação, as comparações, as desigualdades, elas precisam ser justificadas, elas não são óbvias. Por exemplo, aqui a gente fez uma série de desigualdades aqui, né? Você tem uma justificativa desse passo para esse, a gente usou a desigualdade triangular. Né? Daqui para cá você usou a limitação desse fator, você usou que a função exponencial é limitada, a função cosseno é limitada, portanto essa parcela aqui é limitada por 100. Então essas coisas têm que ser justificadas. Uma vez justificadas, a comparação, a desigualdade entre as funções, observada que as funções são positivas, você pode aplicar os critérios. Espero que tenha ficado claro esse passo a passo. Estamos à disposição. Até a próxima. Valeu!